Bem, vamos começar o nosso programa de hoje conversando com o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, César Colares. Conselheiro, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Prazer é nosso poder participar, Mauro, desse seu programa, que tem uma audiência qualificada no estado do Pará. Presidente, durante anos houve uma certa separação entre as atividades do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, que analisa e julga as contas do governo do Estado, e o TCM, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, que analisa e julga as contas dos municípios do Estado. Não caminhavam juntos, cada um para o seu lado. Agora, quando o senhor assumiu e o conselheiro Luiz Cunha assumiu no TCE, me parece que houve um certo entendimento e vocês vão passar a caminhar juntos. De que forma vocês podem caminhar juntos se são públicos completamente diferentes? Veja, Mauro, na verdade, o Brasil vive novos tempos, né? E hoje as instituições precisam mais do que nunca trabalhar em conjunto, né? Tanto para otimizar os seus gastos, os seus custos, como para apresentar resultados mais positivos. No caso dos tribunais de contas, é verdade que são públicos distintos, mas o objetivo é o mesmo, é zelar pela boa aplicação dos recursos públicos. E é possível que com esse trabalho em conjunto possamos ter um alcance maior de fiscalização. O Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, ele julga, analisa recursos de convênios que são repassados aos municípios. O Estado do Pará repassa um recurso através de convênio para uma prefeitura, o TCE tem a competência para julgar. Mas nós também temos porque esses convênios envolvem recursos municipais, as contrapartidas municipais. E às vezes acontece dos dois tribunais fiscalizarem a mesma obra, o mesmo serviço, e de repente até encontrarem posições diferentes na fiscalização. Então nós podemos trabalhar em conjunto, né? Trocar informações, trabalhar em conjunto não só na fiscalização, mas na orientação dos ordenadores, na orientação da sociedade, porque hoje a sociedade tem um papel importante, o controle social é fundamental para que os tribunais possam exercer as suas atividades, então nada melhor do que as instituições de controle possam trabalhar em conjunto, não só o TCE e o TCM, mas todas as instituições de controle. Nós estamos numa articulação para que volte a funcionar o que se chama de rede de controle, que é justamente essa articulação, TCE, TCU, TCM, CGU, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tudo todos que interligado trabalham online em busca dessas mesmas informações. exatamente, e um tendo acesso às informações do outro, aos seus bancos de dados. Hoje, a Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público têm acesso ao nosso banco de dados de prestação de contas, que é o E-Contas. A ideia é fortalecer isso, ampliar isso, fazer com que o tribunal também tenha acesso a essas informações. Muitas vezes o Ministério Público está investigando um município, nós não temos acesso a essa informação, pode ser que o tribunal até não consiga detectar aquela falha e até aprove aquela conta que o Ministério Público conseguiu identificar. Essa troca de informações vai fortalecer o trabalho e, como eu disse, otimizar, inclusive, custos de todos esses órgãos. Dentro desse foco, vocês buscam credenciamento até com BID, né? Exatamente. Nós fizemos uma articulação agora com o BID, porque o BID faz financiamentos para os municípios, né? Agora mesmo está previsto um novo financiamento para a Prefeitura de Belém, para a Bacia da Estrada Nova, e o BID ele precisa que alguém faça essa fiscalização, mas o BID ele tem regras, inclusive, internacionais, né? As regras de licitação são um pouco diferentes das regras que nós aplicamos aqui. Então, é necessário que essa entidade esteja habilitada a fazer essa fiscalização. São financiamentos de valores altos, também com contrapartidas altas, e nós estamos já em entendimento para estarmos habilitados no BID para também fazer fiscalização de qualquer município que venha receber esses financiamentos do Banco Bem, o TCE já tinha instalado unidades mais regionalizadas em Santarém e Marabá. E me parece que vocês também vão atuar em conjunto nessas unidades? Veja, nós já temos funcionando em Santarém já há muitos anos uma unidade nossa, né? E também em Marabá, mais ou menos uns 2 anos, funcionando uma unidade nossa. A ideia, e isso nós já tivemos várias conversas com o TCE, com o presidente, com os demais conselheiros, é de utilizarmos o mesmo espaço, a mesma estrutura também, para otimizar não só os nossos custos, mas para que os ordenadores também tenham uma referência única, né? A ideia, já em Marabá, nós estamos no convênio com o TCE, vamos transferir a nossa sede para o espaço que o TCE tem, que é um espaço amplo, um espaço com uma estrutura Os muito dois vão boa, bem localizada, economizar? vamos economizar, vamos trabalhar no mesmo local. E a tendência também é que em Santarém
possamos unir também em um só local, ou na sede do TCE, ou na nossa sede, possivelmente na do TCE, que tem uma estrutura maior. E essa união continua com o Fórum dos Tribunais de Contas e seus jurisdicionados, que acontecerá agora em junho, né? Vocês também estarão juntos? Sim, o Tribunal de Contas do Estado já realiza há vários anos esse fórum, é um fórum grande, né, que mobiliza a sociedade do Estado, e a ideia, e o Tribunal, o TCM dessa vez vai ter uma participação mais ativa, vai colaborar na realização do evento, vai colaborar com a mobilização dos prefeitos, dos vereadores, dos presidentes de câmaras, dos conselhos municipais, para que se possa realizar um grande evento. Não tenho dúvida que esse evento que o TCE, como eu disse, já realiza há vários anos, vai ganhar uma dimensão ainda maior. Então, é um exemplo de que podemos trabalhar juntos. E isso conclama, chama os jurisdicionados a conhecer um pouco mais do processo de contas, porque me parece que a grande maioria não tem dolo. Os erros contábeis e erros de contas, enfim, é em função de desconhecimento. Não é? É o que eu imagino. Veja, Mauro, hoje, infelizmente, existe um número muito alto de contas reprovadas. Mas dessas contas reprovadas, eu estimo que 70%, 75% são reprovadas por falhas, por erros formais, que poderiam ser evitados, poderiam ser corrigidos. Se houvesse um treinamento. Exatamente. O tribunal sempre faz uma série de treinamentos. Nós temos uma dificuldade, porque geralmente com a mudança da administração mudam as pessoas que auxiliam os prefeitos, mas é algo que tem que ser contínuo. O tribunal fez já nesses últimos anos, especialmente numa parceria com a universidade, uma série de cursos de capacitação. Nós estamos agora querendo aumentar isso, potencializar isso, estamos implantando a nossa escola de contas para que, inclusive, internamente, o tribunal hoje tem vários setores que trabalham com capacitação, tanto do jurisdicionado como dos seus próprios servidores. A escola de contas vai concentrar isso tudo, vamos poder, com a escola, fazer parcerias com outros órgãos, com outras escolas de contas, né? O Estado tem uma escola que cuida disso, a Assembleia tem, o Tribunal de Contas do Estado tem, então nós vamos poder integrar também para fazer essas ações em parceria com a universidade e com outros entes que possam participar para evitar diminuir esse número de contas reprovadas. Por que não integrar junto com a escola de contas que já existe do TCE e fazer uma grande escola que atenda os dois tribunais? É algo a ser conversado. O TCE também está numa reformulação da sua escola de contas. Hoje, por sinal, nós estamos numa reunião no TCM com a SEDUC, numa parceria que está se fazendo, que a escola de contas do TCE também vai participar, estavam lá presentes e estávamos conversando um pouco sobre como o TCE está reformulando a sua escola de contas. E mesmo com a existência individual de cada uma, de ordem legal, orçamentária, as ações podem ser em conjunto. Bem, hoje a tecnologia é fundamental quando se fala em fiscalização e análise. Qual é o estágio em que se encontra o TCM do Pará com este detalhe? Ainda há necessidade de deslocamento nesse estado continental? Ou vocês já estão usando o Google, vocês já estão com equipamento próprio para levantar esse tipo de informação? Eu vi que já há um sistema, por exemplo, se ocorreu uma licitação no município mais longínquo, ou nos 144 municípios, já cai no sistema do TCM, não é verdade? E quando uma obra estiver sendo executada lá longe, como é que vocês vão saber se realmente está sendo executada, se está dentro do cronograma? O segredo hoje para exercer a fiscalização é a tecnologia de informação. Nós precisamos fazer muitos investimentos ainda, já estamos com alguns programados. Alguns já estão em funcionamento, como o mural dos jurisdicionados no que se refere à licitação. O tribunal recebia a licitação na prestação de contas, 5 meses depois da licitação realizada. Hoje, a licitação tem que ser encaminhada para o tribunal no momento em que ela é publicada, né? Ele já vai também publicar na página do tribunal e depois vai apresentar o resultado, o contrato da licitação, tudo eletronicamente. Com isso, o tribunal vai poder acompanhar ainda a licitação enquanto ela estiver sendo realizada e depois a própria execução do contrato. Se for uma obra, vamos poder acompanhar a execução durante a construção da obra ou o contrato de prestação de serviço ou de fornecimento de bens e materiais enquanto ele estiver sendo feito. Nós pretendemos implantar ainda este ano, acho que no início do segundo semestre, um outro sistema, que é o chamado GeoObras, né, que é para acompanhamento da obra em tempo real. Talvez ainda não acompanhando com o Google, né, porque nós temos dificuldade em alguns municípios em que as imagens não são atualizadas com a velocidade necessária, mas onde o próprio ordenador, ele, ao apresentar a planilha de medição da obra, ele também tem que apresentar fotos mostrando se a obra está naquele estágio em que ele vai pagar para a construtora, e com isso o tribunal vai poder, e não só o tribunal, a sociedade, porque esses dados vão ser abertos ao público. As licitações,
Eu espero que agora, ainda no mês de junho, com alguns ajustes que estão sendo feitos no sistema, qualquer pessoa possa ter acesso a ele. A pessoa vai saber no seu município que está sendo feita uma licitação para a construção de uma escola ou para, enfim, para uma E na compra medida em que a geral. prefeitura faz o repasse, por exemplo, para a construtora, o tribunal é avisado, é comunicado. Hoje ainda não, porque isso vem na prestação de contas, né? Com esse novo sistema, nós vamos em tempo real saber disso. Eu estou pagando 30 mil para a construtora que está fazendo essa escola. O que é que eu estou pagando? Eu estou pagando o telhado, eu estou pagando o E revestimento. o tribunal tem como ver tem se como realmente ver aquela obra foi executada. e daí elaborar uma matriz de risco para ver a necessidade do engenheiro ir lá ou não. Como funciona hoje, presidente? Basta a declaração da prefeitura de que a obra foi executada? Sim, hoje a prestação de contas ela é declaratória, naturalmente que o tribunal pode fazer as visitas técnicas, as inspeções, algumas motivadas por denúncias, né? E outras por um sistema ordinário de auditorias que são feitas. Mas até para que o cidadão se manifeste, ele tem dificuldades de ter informação. E aí vem, para mim, que é o segundo grande segredo, além da tecnologia da informação, é a transparência. Né? Nós temos a lei da transparência, nós temos a lei de acesso à informação, mas nós precisamos garantir que todos possam ter acesso. Né? Recurso público não pode ter segredo. Então, se uma licitação é feita, todo mundo tem o direito de saber que licitação é esta. Se uma obra está sendo feita, todo mundo tem o direito de saber que obra e como ela está. E aí até ajudar o tribunal, né? Quer dizer, o próprio vereador, que também é o titular do controle externo, da fiscalização, ele tem dificuldade de ter informações. Imagina o cidadão comum. Então, a transparência é o caminho para que o tribunal possa executar melhor o seu trabalho e para que o próprio gestor possa ter tranquilidade de que ele está fazendo a coisa certa. Com toda essa tecnologia disponível, por que ainda existe o passivo processual? Veja, Mauro, todos os tribunais no Brasil todo estão discutindo isso. O julgamento de uma conta ela é mais efetiva se ela for realizada num curto espaço de tempo. Julgar hoje uma conta de 2005, a efetividade, a consequência é muito pequena. Tem a consequência da inelegibilidade, né, se a conta for reprovada, pode haver um ressarcimento de recursos públicos, mas até as ações criminais, as ações que o Ministério Público pode propor, elas já estão prejudicadas. O que acontece é que os tribunais vêm correndo atrás de atualizar o seu passivo, só que enquanto ele prioriza o passivo, as contas atuais vão também envelhecendo, vão virando passivo. O que é que nós fizemos? Resolvemos fazer um corte, já existe, claro, um certo prejuízo das contas que estão em atraso no seu julgamento, mas resolvemos priorizar as contas atuais. Né? Hoje nós já temos muitas contas de 2013 já julgadas, muitas contas de 2012 já julgadas, já vamos iniciar agora, recebendo o final da prestação de contas de 2014, iniciar a análise de 2014, e estamos buscando uma alternativa de fazer uma verificação um pouco mais simplificada das contas antigas, né? Naturalmente que aquelas que possuem denúncia, aquelas que o Ministério Público tem algum procedimento de investigação, essas vão ser analisadas com uma profundidade maior. Aquelas que não têm nenhum tipo de denúncia, nós vamos analisar de forma simplificada, porque algumas coisas já não são efetivas. Algumas falhas que podem ter ocorrido no passado, nós já não vamos mais corrigi-las. O ideal é que agora as contas sejam julgadas no menor tempo possível. E veja, além do julgamento, a fiscalização em tempo real. Eu julgar uma licitação daqui a um ano, vão ter algumas consequências, mas se eu puder, durante a realização dela, verificar que algo está errado e determinar que ela seja suspensa, que o edital seja corrigido, que um valor que possa não estar de acordo, e que hoje geralmente atinge efetivo. o ex-gestor, né? Exato. Porque demora tanto. Com relação a isso, a questão da execução, o tribunal toma a decisão, mas a execução é complicada, a impunidade impera. O que o tribunal pensa, planeja para acabar com essa questão e fazer com que o mau gestor tenha receio, tenha medo? Hoje quem deve o IPTU vai parar no Serasa, mas um mau gestor que deva uma multa para o TCM, se ele não quiser mais ser candidato a nada, não acontece nada com ele também. O ideal é que os tribunais de contas pudessem executar pelo menos parte das suas decisões. Infelizmente, a nossa legislação ela não prevê isso, é algo que deveria ser modernizado. Muitas das nossas decisões precisam ser executadas na justiça. Veja, por exemplo, as contas de governo, o tribunal emite um parecer prévio e as câmaras municipais vão dar a palavra final. Muitas câmaras passam anos sem apreciar as contas. Quando o tribunal determina que um recurso seja devolvido, o município, o prefeito atual,
tem que fazer a inscrição disso na dívida ativa e entrar com uma ação de execução contra o ex-prefeito, o ex-secretário. E o tribunal acaba não acompanhando isso. O que nós estamos pensando para, pelo menos, tentar diminuir esse problema é o tribunal passar a acompanhar a consequência das suas decisões. Eu julguei, transitou em julgado, o tribunal já, digamos, encerrou a sua participação, mas eu posso acompanhar. Foi encaminhado para o Ministério Público, eu posso ficar em contato com o Ministério Público, dando informações, dando subsídios, para saber se aquilo teve uma consequência. Foi para a Justiça, acompanhar na Justiça para ver o que aconteceu com aquela ação. Encaminhei para a Prefeitura para que ela cobre do ex-prefeito ou do ex-secretário aquele valor. Eu posso acompanhar para saber se o prefeito tomou essa providência. Se não tomou, acionar o Ministério Público nessa parceria maior que nós estamos construindo, para que o Ministério Público entre com uma ação contra o atual prefeito, que não foi atrás dos recursos que são do município, que a Prefeitura, o Tribunal determinou a devolução. Então é esse mecanismo que precisa ser construído, porque o cidadão ele quer saber do resultado. E para o cidadão pouco importa se é o TCM, se é o TCE, se é o Ministério Público. Ele quer que a decisão que seja punido aquele que deu causa a desvio de recursos. Isso a gente já começa a verificar, algumas coisas acontecendo em tempo mais próximo. Recentemente, um ex-prefeito, inclusive, teve a prisão decretada porque não prestou contas ao tribunal. O tribunal determinou imputação de débito, determinou que ele devolvesse o recurso para o município e o Ministério Público, de forma diligente, essas decisões prescrevem, presidente? No que se refere à restituição de recursos aos cofres públicos, não tem prescrição. Quanto a alguns crimes, sim. Né? A inelegibilidade é a partir da decisão, por 8 anos ele pode ficar inelegível. Mas até isso é a própria Justiça Eleitoral que vai dizer se aquela condenação é motivo ou não de inelegibilidade. Né? Mas, na verdade, nós precisamos construir uma grande rede envolvendo todos os atores que têm essa missão de zelar pela boa aplicação dos recursos públicos para que, efetivamente, sejam punidos aqueles que mereçam ser punidos. O senhor iniciou no tribunal a execução de um plano estratégico para os próximos 15 anos. Qual é o foco desse plano? O objetivo é preparar o tribunal para esse novo momento. Né? O tribunal precisa atuar com mais qualidade e mais agilidade. Né? Precisa fazer o que nós consideramos que é fundamental, que é orientar o jurisdicionado para que os erros não aconteçam. 2, fiscalizar em tempo real para evitar que os recursos sejam desviados. E 3, julgar as contas. Para isso, nós precisamos nos preparar. Estamos fazendo um novo planejamento envolvendo todos os conselheiros substitutos, envolvendo todos os servidores, né, que são os servidores do tribunal que efetivamente fazem a análise e a fiscalização das contas, e os servidores estão podendo dizer a sua opinião sobre o que precisamos fazer para melhorar o tribunal. Muita coisa tem ficado claro. Investimento em tecnologia de informação, transparência, qualificação do nosso quadro de servidores. A nossa ideia com a Escola de Contas é que 50% dos recursos financeiros e humanos sejam para a capacitação do público e 50% para os servidores do tribunal, né? Para especializá-los ainda mais nas várias atividades que nós temos. Nós temos um quadro qualificado de servidores. A sua previsão de instalar a escola este ano ainda? Agora ainda, nós precisamos, ela já está criada por lei, nós precisamos de alguns ajustes, estamos encaminhando um projeto para a Assembleia Legislativa, espero encaminhar ainda esta semana, levar pessoalmente ao presidente da Assembleia. É um projeto de lei que cria a estrutura da Escola de Contas para que ela possa funcionar. Já estamos trabalhando internamente, né? Vamos instalar no nosso próprio espaço físico, não há necessidade, pelo menos por hora, de construção de nenhum prédio, né? Ela precisa ser instalada, precisa funcionar, e com a atividade vai se verificando a necessidade de espaço físico, mas vamos funcionar nas nossas próprias instalações. Esse projeto deve ir para a Assembleia agora, e como disse, vamos pessoalmente à Assembleia explicá-lo, e com isso vamos implantar a Escola de Contas. Presidente César Collari, muito obrigado por essa entrevista, sucesso na sua gestão, boa sorte aí na implantação de toda essa modernidade que é extremamente necessária. Eu que agradeço a oportunidade de falar do Tribunal de Contas, falar do nosso papel. A população precisa conhecer melhor o papel dos Tribunais de Contas e dizer que nós, todos os conselheiros e todos os servidores, estamos empenhados nesse trabalho, nessa mudança. Não é uma mudança minha, né? É de todo o corpo de conselheiros e de todos os servidores da casa. Não tenho dúvida que o Tribunal de Contas tem um grande papel a desenvolver, né? Tem um grande serviço a prestar à comunidade e é isso que nós queremos, prestar esse serviço. Obrigado. Logo depois do intervalo, Ian Correia, titular da Sinobras de Marabá, estará aqui conosco. Eu volto já.